Hoje em dia, falamos muito sobre a ansiedade e ainda bem, conhecemos os principais sinais e sintomas. Mas e quando a ansiedade é oculta? Quando o corpo diz o que a mente não diz? Neste episódio, neste 11º episódio, vamos falar então sobre esta ansiedade oculta. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? A ansiedade é uma das problemáticas, a ansiedade patológica, é uma das problemáticas que mais aflige as pessoas e as pessoas que acompanham e que tem realmente um prejuízo real nas nossas vidas. E, e podem até estranhar, mas não são assim tão poucas as vezes que no consultório dentro surgem pessoas que foram encaminhadas para a psicoterapia por razões diferentes, dos sintomas comuns da ansiedade. Porque foram ao médico, porque fizeram determinadas análises e a prescrição médica foi fazer psicoterapia. Portanto, aquela pessoa percebeu naquele momento que aquilo com o qual estava a lidar era ansiedade. O seu corpo esteve até aquele momento a gritar por ajuda, por uma razão que não era orgânica, vamos colocar assim. A verdade é que a ansiedade é uma emoção útil, fundamental para o nosso bem-estar, para o nosso dia a dia, ajuda-nos a antecipar situações, a preparar para os diversos desafios, tem esta função protetora, biológica da nossa integridade física também, e portanto vamos ter aqui ponto assente que a ansiedade é uma emoção boa. Tal como outras emoções difíceis. Causa desconforto? Claro que sim, mas é uma emoção boa. Muitas vezes nós conseguimos facilmente identificar os sintomas de ansiedade pelos nossos pensamentos repetitivos e constantes, preocupados, não é? Com o futuro, a criar cenários catastróficos. Conseguimos identificar que a nossa respiração começa a ficar mais ofegante, temos o coração a bater mais rapidamente e percebemos essa relação entre a forma como pensamos e a forma como estamos a sentir. Mas a verdade é que nem sempre é evidente que aquilo pelo qual nós estamos a passar naquele momento é ansiedade. E neste caso falando especificamente da ansiedade. E porquê que então isto acontece? Porquê que o corpo fala e nós não conseguimos perceber que aquilo que está a acontecer connosco é um quadro ansioso? Prende-se com uma repressão das nossas emoções. Nós tendemos a separar muito o corpo e a mente. Aliás, no primeiro episódio em que falamos sobre emoção e razão, resulta muito disso, não é? De separarmos estes dois lados. E fazemos exatamente a mesma coisa relativamente ao nosso corpo e à nossa mente. Mas esquecemos de que é todo um sistema que está interligado com outros subsistemas que nos vão então ajudar a que esta máquina seja maravilhosa e nos permita fazer tudo aquilo que nós conseguimos fazer e sobreviver também, e viver, sobreviver e viver. Mas nem sempre nós conseguimos exteriorizar, conseguimos que aquilo que são os nossos sentires possam ser organizados e arrumados dentro de nós. Mas não significa que por nós não conseguirmos
fazer isso, ou por guardarmos lá numa caixinha, lá ao fundo, que o nosso corpo não sinta e não reaja. Está tudo interligado. Aliás, as emoções sentem-se no corpo. E, portanto, hum, quando nós não temos espaço para esta exteriorização emocional, quando nós temos tendência a guardar, não é? Só focar, siga para a frente. Não interessa, não interessa aquela experiência de medo pela qual eu passei, não interessa as preocupações de fundo que eu tenho aqui, que vou absorvendo enquanto esponja, siga para a frente. Mas o meu corpo está hipervigilante porque pode não existir uma ameaça real, mas já foi percebida uma ameaça, uma preocupação, e portanto o nosso corpo ficou em alerta e manteve-se em alerta, mesmo que eu não tenha consciência disso. Portanto, um dos aspectos que faz com que eu guarde, não é, esta ansiedade e ela fique oculta e se manifeste, por exemplo, sob a forma de dores, a dor física, não é? A tensão, fadiga, uma fadiga persistente, alterações nos padrões aqui cardíacos, problemas gastrointestinais, são algumas maleitas, algumas questões que levam muitas pessoas à consulta médica para a procura de uma explicação orgânica e quando não as encontram, a base está aqui numa questão emocional e muitas vezes ligada a esta ansiedade, a esta hipervigilância que a pessoa mantém no seu dia a dia, que o corpo precisa de manter, mesmo que a pessoa tente ignorar essa necessidade para poder lidar com algo que foi percebido como perigoso ou muito desafiador ou muito desconfortável. Um dos aspectos que contribui para que isso aconteça, para que nós engolamos esta ansiedade e a ignoremos e a ocultemos, de uma forma muito inconsciente, muito automática, prende-se com aquilo que nos foi ensinado. Nós podemos ter sido ensinados a não estar nestes estados emocionais, porque isso pode ser reconhecido como uma fragilidade, não é? Se nós pensarmos, os homens não choram, neste exemplo, é natural que a tendência para guardar as suas emoções, para guardar estas ansiedades, vá ser maior e que depois o corpo, como está hipervigilante em sobrecarga durante muito tempo, começa a gritar e a sinalizar. Outra questão prende-se com uma espécie de negação em que a pessoa se encontra de alguma vivência que aconteceu e, portanto, é como se existisse aqui esta recusa de olhar para essa vivência como algo impactante e que deve, não é, lidar com e gerir. Portanto, a pessoa continua a seguir com o dia a dia, a ignorar aquela questão que realmente foi muito importante. E um aspecto muito comum prende-se com as experiências traumáticas vividas e que depois, quando são guardadas dentro de nós, para nos proteger da dor que essas experiências nos causaram e ainda causam, a nossa mente coloca lá numa caixinha, lá fundo, muito longe, numa divisão muito longe, para prevenir, que nos magoe novamente. E, portanto, o que acaba por acontecer é que nós estamos muitas vezes expostos a gatilhos, a disparadores que fazem com que ativem preocupações e medos que estão ligados a essas experiências traumáticas. Portanto, o nosso corpo faz essa ligação, a nossa mente não está a fazer essa ligação, mas o nosso corpo está a fazer essa ligação e reage a ela e manifesta sob a forma de sintoma. Então, o que é que nós podemos fazer para lidar com esta ansiedade oculta, não é? Portanto, nós vamos perceber esta ansiedade de que forma? Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, vendo junto do médico, não é? Portanto, nós vamos ter queixas físicas e certamente vão existir aqui pessoas que já
passaram por esse processo, vão ter queixas físicas, às vezes até no próprio dentista, que sugere à pessoa, olha, se calhar seria bom fazer um acompanhamento psicoterapêutico, porque realmente está a acumular muita tensão aqui na temporomandibular e isto está a desgastar, está a causar problemas dentários. Portanto, não é só os cardíacos, portanto, mesmo os próprios dentistas sinalizam estas situações e, portanto, nós podemos também sim conseguir identificar connosco, de nós para nós, mas muitas das situações acontecem em gabinete médico. E é muito importante, se eu tenho aqui algum sinal que eu acho que até pode ser ansiedade, mas não tenho a certeza, vamos fazer um check-up, vamos fazer uma avaliação, vamos ao dentista, vamos ao médico de clínica geral, vamos fazer esta avaliação primeiro para perceber que nem tudo é ansiedade, obviamente, e estando todos os sinais, tudo ok, então vamos olhar para dentro e rever aqui algumas coisas. Então aqui entra outras estratégias que nós podemos pôr em prática, para além deste check-up médico, nós podemos começar por incluir práticas de relaxamento e de respiração diafragmática ou de respiração profunda no nosso dia a dia, para podermos aliviar esta tensão. Se temos dificuldade em exteriorizar, uma boa forma pode ser recorrer à escrita. Quem trabalha comigo conhece que eu sou uma grande apreciadora da escrita e sugiro muito aos meus pacientes, e portanto, uma forma de exteriorizar é escrever sem filtro tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu sinto. E a tendência destas pessoas é falar muito do que pensa, mas vamos olhar para aquilo que eu sinto, nomear as emoções. E, portanto, usar aqui a escrita, aprender a nomear aquilo que eu sinto para poder gerir a seguir e, portanto, identificar as minhas emoções, onde é que eu as sinto no corpo, estar atento, observar o meu próprio corpo no dia a dia para perceber como é que ele reage aos diferentes estados emocionais. Também já vimos isso no primeiro episódio, portanto, identificar os estados emocionais e depois regular essa mesma ansiedade. Falar com alguém, também pode, não tem que ser profissional, podemos falar com um amigo, também é sempre uma mais-valia. Procurar ajuda profissional também pode ser muito benéfico para poder gerir esta ansiedade. Então, fica aqui o convite para não ignorar aquilo que o corpo diz, para não ignorar os sinais do corpo. Faça um check-up médico, faça um check-up emocional para poder então ter para si este equilíbrio e evitar situações de maior impacto físico, que é quando o nosso corpo está a gritar cada vez mais, e então aí o trabalho que nós precisamos de fazer de autocuidado e de resolução deste problema é muito maior, e para evitar também casos mais crónicos. Por isso, queria também trazer uma nota positiva, que quando nós nos permitimos trabalhar o corpo e a mente, sem dúvida que nós vamos conseguir alcançar aqui o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, e vivermos uma vida mais plena e mais alinhada connosco. Espero que tenha sido útil este episódio. Vemo-nos no próximo episódio, em que vamos falar também sobre a ansiedade, mas aqui uma ansiedade de alto funcionamento. Deixei então aqui este convite, permita-se acolher o corpo e a mente, e até ao nosso próximo episódio, permita-se pensar com o coração. Pensar com o coração.